prismáticos! Sejam muito bem-vindos ao PrismaCast. Esse que é o nosso primeiro programa, né? Um podcast derivado então da revista Prisma LGBT de Santa Maria, que funciona como uma publicação colaborativa, onde as pessoas mandam todo o seu material e tudo mais, e na verdade é uma vitrine para o público LGBTQIA+, aqui da cidade, né, Vanessa? Exatamente. Esse projeto foi idealizado pelo produtor editorial Pablo Melo e nós temos muito orgulho de fazer parte. E conta com o financiamento da Lei Paulo Gustavo e da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Isso aí. Eu sou Edmar Oliveira, produtor editorial. Eu sou Vanessa Gonzaga, jornalista, e é um prazer estarmos aqui com você durante todo o programa de hoje. E no nosso programa de estreia, né, o tema é transexualidade e os seus desafios. E para falar melhor disso, né, nada melhor do que quem vive na pele isso no dia a dia. E por isso, então, a gente convidou duas pessoas aqui da cidade que são, né, expoentes aí na comunidade LGBTQIA+, e que já tem um trabalho todo em andamento, que é a Silene Ross, que dispensa apresentações, ela que é a musa da diversidade, assessora parlamentar. Se eu pudesse definir ela numa palavra, seria plural. Uma mulher plural, né, Vanessa? Incrível, né? E além de uma musa, a gente trouxe um mister, ou seja, é uma chuva de beleza nesse programa de hoje, tá? Estamos aqui com o Caio Frieden, que é um homem trans de 31 anos, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo e cursa teatro na Universidade Federal de Santa Maria. Olá, Silene e Caio, prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Como que vocês estão nessa tarde calorosa de Santa Maria? Bom, primeiramente, né, o Caio me passou a vez, porque ele é um cavalheiro, né? Então, antemão já vou agradecendo o convite da revista Prisma, né, do Pablo. Sinto honrada de ser a principiante, como sempre, né? A primeira convidada para participar desse programa maravilhoso. Então, estamos ótimos, eu e o Caio, e felizes com o convite, né? Lisonjeados, né? E orgulhosos, com certeza. Que bom. Exatamente, porque vocês estão agradecendo, mas o agradecimento é nosso, né? Porque o primeiro episódio não é para qualquer um. Obrigado, pessoal. A gente fica muito, muito feliz que vocês tenham topado participar. E vamos lá, né? Esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser. E vamos aí, dando visibilidade para nossa comunidade, que precisa tanto, né? Exatamente, Isso. cada vez mais. Então tá. E para começar, gente, a gente quer saber como que foi a descoberta de vocês da identidade de gênero, quando vocês se perceberam como uma pessoa trans, né? E como que foi, enfim, esse processo de vocês? Não sei, acho que a Silene, como o Caio passou a palavra, né, para ela, pode começar aí nos contando um pouquinho como que é essa tua como foi tua trajetória, como está sendo, porque, né, é uma eterna... Eu vou tentar resumir, assim, né? Porque basicamente... não se torna, né? A gente nasce trans, né? A gente vai simplesmente se moldando, né? Exatamente. Então, mas eu, a partir dos 5 anos, eu já tinha atração pelo mesmo sexo, né? Por homens. Então, a gente, claro, com toda uma inocência de 5 anos, a gente não sabe o que realmente está acontecendo, né? Sim. Mas no decorrer dos anos, a gente vai percebendo que aquela atração vai ficando mais forte e a vontade em si, né? De querer se transformar-se, quanto mais se aproximar do ser que a gente se identifica, ou seja, mulher, né? Fica mais forte e chega aquele ponto que a gente não se consegue mais se segurar, né? Então eu, a partir dos 5 anos, foi toda uma descoberta e até os 15 anos foi um trabalho, né? Mental, psicológico, até chegar aos 15 anos, onde eu saí do armário, né? Definitivamente eu me descobri que realmente eu queria ser aquela mulher que estava dentro de mim e sair para fora, né? E então a Silene saiu, deu o grito de guerra, né? Eu costumo dizer que eu não saí do armário, eu dei um salto do armário, porque era muita vontade de sair. Né? E aí com 15 anos foi o meu boom, assim, né? Então foi uma descoberta, mas nesse período todo teve várias experiências, né? Como qualquer pessoa trans deve ter muitas experiências para contar. Agora eu vou passar pro Caio, então. Né? Vamos lá. Como que foi uma descoberta? Vamos começar do basicão aquilo, né? O menininho. Eu era uma criança que gostava de fazer só coisas de menino.
jogar futebol, eu queria roupas de menino e todas essas coisas. Eu me lembro, tem uma história muito engraçada que eu me lembro, que todas as vezes que eu saía pra comprar roupa, eu encarava as mulheres lá que estavam vendendo e eu dizia, é unissex, né? Eu fazia assim. Aí quando elas diziam, não, mas isso aqui é masculino, eu olhava com uma cara, sabe? É unissex. Eu aprendi essa palavra pra usar assim, né? Aí eu me lembro que depois eu comecei a ter sonhos. Meus sonhos eram... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fábrica e eu vou fazer uma loja que só faz roupa unissex. Roupa e tênis, né? Que era tudo que eu pensava. Porque eu dizia, nossa, minha mãe só vai me dar se for unissex. Se for masculino, não vai me dar. Aí eu pensei, olha tudo o que a criança tem que passar, a minha imaginação, e eu já queria mudar o mundo, porque eu queria fazer uma fábrica, uma loja. Sim. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu tava pensando esses dias e lembrei disso. Eu fiquei, nossa, cara, olha... Aí depois, quando eu comecei a conseguir usar o que eu queria usar, aí eu notava que tinha uma coisa faltando, né? Porque, eu ia lá e olhava um manequim com uma roupa e eu colocava e não ficava igual em mim. Não ficava igual. E eu não estava me reconhecendo no espelho. Só que eu comecei bem tardio, tudo da minha vida praticamente. Fui aceitar que eu gostava de mulher depois dos 19 anos. Mas era aquela coisa que a gente vai sendo... A gente aprende que é errado, né? Que é um defeito, então a gente vai lutando contra isso. Então, depois, quando que eu comecei a minha transição de fato, foi pandemia, né? Pandemia que foi lá e segundo semestre de 2020, mais ou menos, que eu comecei, de fato, a minha transição. Tive ajuda, graças a Deus. Comecei meio errado ali, né, com a hormonização, mas... É, isso que eu ia te perguntar, como que foi, né, esse começo, né, com quem tu buscou amparo ali, né, apoio, essa questão mais do lado, né, da saúde mesmo, a questão de hormônio e tudo mais, como que foi isso que eu ia te perguntar? Eu já ia introduzir uma pergunta junto, se tu conseguiu ter bastante informações sobre transmasculinos, né, porque é um assunto bem difícil. É, assim... Quando eu comecei a entender o que eu era, eu busquei, né? E achei alguns meninos, assim, nada muito perto. Hoje em dia eu conheço muito mais, mas nada muito perto, assim, que eu fui achando. Aí eu fui vendo que existiam os concursos, né? E fui vendo aqueles mystery. Eu falei, meu Deus, um dia eu vou ser. Eu quero ser, um dia eu vou ser. E ficava vendo isso. Só que, quando eu comecei... recém tinham inaugurado o ambulatório aqui em Santa Maria e ele não tava com muito... Sabe, as pessoas não tinha muito profissional. Sim. Aí, quando eu cheguei lá, eu não consegui ter acesso ao atendimento, assim. E meio que aquilo me deixou meio preocupado. E eu busquei com um cara que eu conhecia daqui, que fazia a transição por conta, né? E ele me falou, eu compro com tal, isso e aquilo, e eu comecei assim, meio errado, porque, tipo, a pessoa que me disse o ciclo que eu tinha que fazer foi a pessoa que me vendeu, né? Então, por exemplo, eu comecei assim, o meu início de transição, eu tava com o rosto todo inflamado, cheio de espinha, coisa assim, porque eu usei uma dose muito alta, e eu nem sabia que eu tinha que fazer exame pra acompanhar. Aí só depois que eu comecei a dar um jeito nisso, mas o meu início foi realmente por conta, mas foi o pontapé inicial, né? Sim. Mas devia ter sido de outra forma. Sim. Podia ter evitado várias coisas, porque deu uma sobrecarga grande no organismo. Sim, imagino. E tu, Silene, como que foi o teu... Ao contrário do Caio, né? O Caio, pela longa bagagem que a gente traz, né? A história da vida da gente. Ao contrário dele, eu não tive essas informações, né? Porque a minha transição começou lá em 1985. Acredito que muitos aqui nem eram nascidos, né? Então, não tínhamos informações. Nós mesmas é que trocávamos informações umas com as outras, né? Toma um hormônio tal que aumenta o peito. Toma aquele outro que cai o pelo. Toma aquele outro que deixa o teu rosto mais bolachudinho, o corpo mais roxo. Então, nós automedicávamos, né? Sim. Então, nós não contávamos com a sorte do Caio, que hoje, né, conta com a ajuda dos ambulatórios. Sim. Temos 2 aqui na nossa cidade. Mas, de qualquer forma, éramos felizes. Porém, estávamos colocando a nossa vida e nossos corpos em risco, né? Sim. Porque tu te automedicar sem saber o que poderia causar aquele medicamento, né, que tu estavas tomando, era bem complicado, né? Mas, contudo, a gente ainda enfrentou essas barreiras, né? E fomos tomando hormônio, nos hormonizando por conta
própria. E hoje estamos aqui, graças a Deus, contando com os ambulatórios, né? Sim, que hoje fazem um baita de um papel, né, aí na facilita sociedade. muito a vida das pessoas trans. Exatamente. E eu imagino o quão difícil deva ter sido mesmo, né? Porque pensa, né? Tu falou que foi lá em 1985. E se hoje ainda, né? Com toda a informação que a gente tem ainda, não chega, às vezes não chega informação para todo mundo, né? Isso. Imagina lá, né? Então, realmente deve ter sido bem complexo, assim, para ser, Na verdade, tínhamos reações adversas, né? Sim. A gente sentia o efeito do medicamento fazendo... Mas era ali na prática, tu nem, né? Quando tu usava, tu nem imaginava que poderia ter. Exatamente. Era desde o comprimido ao injetável. Tudo que nos ensinávamos, a gente ia tomando uma para as outras, né? A gente Sim. costumava fazer. Então, além das descobertas, né, do ponto de vista psicológico, porque é uma eterna, né, a gente vai se descobrindo, eu como homem gay também, né, imagina a descoberta também da questão física depois, né, com a questão dos hormônios e tudo mais, então, imagino quão complexo foi, né, mas é uma realização. Com uma realização. Tu sentir, tu ver o teu corpo se transformando naquele corpo que tu te identifica. Que tu tanto almejava, né? Exatamente. Eu imagino. Muito bem. Eu não sei, vocês têm, assim, algo pra falar da família, de amigos, como que eles atuaram nesse processo de vocês, da descoberta, né? Quanto pessoas trans, e a importância que tem, né? Da gente ter esse círculo de pessoas que nos dão apoio de N formas, né? Eu costumo dizer que também, eu sou muito do costume dizer, porque eu digo muito que a família é a base de tudo, né? Então, o apoio principal que a gente tem é o da família, né? Infelizmente, muitas pessoas trans não contam com esse apoio, né, da família. Eu, particularmente, fui abençoada com a minha família, que embora eram muito ignorantes, que eu digo no sentido de ignorar, não entender, né? Mesmo assim me acolheram, me deram amor, me deram carinho. Então hoje eu costumo dizer também que a gente dá aquilo que a gente recebeu muito, né? Então eu dou muito amor, dou muito carinho, porque eu recebi muito isso da família, né? Nós sempre fomos, assim, uma família muito unida, né? Então, é basicamente isso, né? E eu costumo dizer, vai se tornar repetitivo, que a família é a base de tudo e que infelizmente mesmo nos dias de hoje com tantos estudos, né, as famílias ainda não conseguiram abrir a mente, né, e aceitar um filho trans dentro de casa ou no âmbito familiar. Né? E pra ti, Caio, como é que foi? Vamos ver. Eu acho que a frase que deixa certo isso é que a paciência derruba barreiras e o carinho constrói pontes, né? Porque a gente tem que ter a paciência com os nossos pais, todos os familiares, porque se a gente não se aceitava, imagina eles que já foram ensinados e nos passaram isso. E toda essa crença que eles são ensinados, a gente tem que desconstruir depois. Nós mesmos vamos nos reeducando, né? Nós mesmos. Porque a gente aprendeu a ter preconceito com isso. Por isso que a gente demora para se aceitar também, né? E é uma coisa assim... como é que eu vou dizer? Nós trans, às vezes, a gente... a questão do carinho, a gente tem uma necessidade muito grande. Porque é só vocês verem assim, ó, quando a gente fala pra alguém o que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo, o que a gente vai fazer, falam pra gente assim, mas eu vou te amar do mesmo jeito. Só que a gente recebe essa frase com uma alegria, um carinho tão grande que a gente não percebe que essa frase é dita como se a gente tivesse um defeito. Apesar da transexualidade, eu vou te amar. Então, para ver o jeito que a gente se agarra no carinho, é a necessidade que a gente tem. Aí é aquela coisa, a fome do carinho, a gente se agarra numa migalha que depois que a gente percebe que não estava tão correto, né? Sim. A gente tem que ter a paciência para ensinar, mas a gente também tem que se amar em primeiro lugar e ver que a gente não vai viver de migalha, né? Viver de... Exatamente. Tu é trans, mas eu ainda gosto de ti. Mas como assim? Eu não tenho defeito nenhum? Isso não é doença? Que é o que depois vamos falar na questão da sociedade, né? A partir do momento que isso parar de ser tratado como defeito, eu acho que nós vamos se igualar.
Igualdade. Exatamente. Até eu ia incluir junto a pergunta. O que vocês acham de quais formas vocês acham que a sociedade poderia ser mais inclusiva e apoiar melhor os transexuais no geral, né? Em suas jornadas. Porque realmente, como tu estava dizendo, é aquela coisinha da migalha ali. Porque o problema já começa, às vezes, dentro de casa. Aí a gente vai pros amigos, às vezes uma amizade ali que te ajuda. Aí, às vezes, não ajuda tanto assim. E a sociedade daí num todo, né? Porque vamos expandindo. Como vocês acham? Essa questão dos amigos também é uma questão, assim, que, tipo, eles estão ali pra gente, mas a gente vira um objeto de estudo. Ou, tipo, esse aqui é o Caio, meu amigo trans. Aí, já vai com nome e sobrenome. Já tem o estereótipo. Já tem ali uma caixinha junto. Eu tive que bastante pessoas assim, porque eu dizia, nossa, cara, não precisa chegar e dizer que eu sou trans já. Se a pessoa notou, se não notou, mas a gente não chega dizendo assim, eu tenho... Tu nunca chega de, oi, essa daqui, a Vanessa é minha amiga, ela é hétero. Exatamente, porque né? Dispensou. Por que do meu caso tem que, né? Tipo, esse aqui é cisgênero, esse aqui é transgênero, tudo bem, não tô no médico. Né? Mas assim, a questão de inclusão, eu tô achando assim que a gente tá bem à frente, mas tem muito espaço ainda pra dar. Por exemplo, agora, conheci a Silene com um projeto pra fazer ali a retificação, a verbação, né? do nome. Isso. Sim. Conheci ela assim. Dali, a gente já começou a fazer o projeto do Janeiro Lilás. Exatamente. Que é sobre a visibilidade trans. E isso foi muito legal. Porque conforme foram colocando em vários locais da cidade, colocaram na universidade, tinha gente de tudo que era curso, dizendo assim, nossa, eu tirava foto com o meu banner ali, né? Aí eu... Tô famoso, tô famoso. Aí fora agora também que a ONG Igualdade, ela tá promovendo, deixa eu ler aqui, a campanha Respeite a Minha Identidade. E com isso elas estão fazendo banners, estão colocando em vários lugares, estão distribuindo para que faça as pessoas entenderem mais, respeitar o nosso gênero, entender que o gênero também não é só sobre as características do corpo. Sim. Né? O gênero não é não é a opção. Orientação sexual. Eu sempre erro. Eu não posso errar. Tá? A gente deixa ter convidado, se fosse eu. Ia ser julgado. Ser maior. All hater. Sim, aí então isso é mais pra incluir as pessoas. Eu não sei, vou mostrar aqui, pessoal. Tem esses banners que estão mostrando, que eu tô mostrando, e tem também que elas estão fazendo calendários. E daí nesses calendários tô eu participando e tem mais um monte de gente. Eu acho que também, né, Silene? Eu acho que sim. Acho que tu pode virar pra aquela câmera pro pessoal que tá em Aquela casa lá? ver. Eu acho que é aqui. Aqui. Isso. Aqui. Vamos fazer um 360 naquela, em todas, pra garantir. Momento acessibilidade, gente. O Caio está mostrando um pôster pra vocês, que tem a foto dele. E a campanha. E a bandeira. Tem a bandeira também, a bandeira trans. A bandeira trans atrás, no fundo. E tá escrito um T grande, escrito travesti, transexual, respeite a minha identidade. Isto. Aí, esse tipo de projeto que inclui a gente, porque faz a gente não se sentir a minoria, né? Porque normalmente, tem uma porcentagem que tem que trabalhar, tem uma porcentagem disso, tem uma porcentagem daquilo, a gente acaba se tornando número, né? Uhum. Só que se a gente for ver, a gente é a população incompleta, os que não são, estão meio... quase lá. Estão quase lá, não estão ainda porque não tomaram coragem a maioria, mas vamos lá. Fora também na saúde, né? Na saúde tem campanhas, porque senão a gente é visto como um corpo apenas. Exatamente. Ou números. Ou minorias. Exatamente. Então a Silene, ela deu uma entrevista para nós na nossa segunda edição da revista, né? E daí ela falou um pouco sobre a trajetória dela, né? Sim. E tudo mais. E daí eu gostaria que vocês comentassem, né, da perspectiva de cada um, né? Como que vocês enxergam as suas trajetórias de vida hoje, né? Aí de vários prismas, né? Aproveitar o nome do podcast, PrismaCast, de vários prismas aí, né? Seja do lado profissional, enfim.
Na verdade, a gente que vem na linha de frente, né? Eu posso dizer, é meu espaço de fala nesse sentido, por toda a trajetória de vida, né? Eu fui a primeira mulher trans a ser inserida no mercado de trabalho formal. Eu acredito, não quero estar sendo assim enganosa, né? Fazer uma propaganda enganosa, mas eu acredito que eu fui a primeira mulher trans a ser inserida no mercado de trabalho no Brasil, né? Me corrija se eu esteja errado. Né? Isso em 2012, para te ver como foi atrasado ainda, né? Sim. Mas sempre vai haver uma oportunidade e a gente tem que aproveitar. Né? Então, para mim que vim lá da periferia, e sou ainda periférica, claro, mas sem oportunidades, né? Sem inclusão, né? Trabalhando, sempre trabalhei, né? Fazendo faxina, cuidando carros. Eu também fui cuidadora de carros, né? Com 11 para 12 anos. Então, e ali eu sempre trabalhando, fazendo faxinas, né? Até vir a prostituição por falta de oportunidade, né? E tu não tendo oportunidade, infelizmente, o caminho que leva a mulher trans é para a esquina, é a prostituição, né? Vender os seus corpos, né? Estando ali na vulnerabilidade, que eu costumo dizer, né? Da violência, das drogas, né? Enfim, tudo de negativo. E eu fui mais uma vítima da rua também, né? A gente diz que a sociedade empurra a gente para lá em um certo ponto é verdade, né? Por não dar oportunidade às vezes. Às vezes te pedem, tu tem que ter experiência, né? Ou às vezes perguntam, mas o teu nome tá um nome e a tua fisionomia é outra, né? E aí como se isso fosse um grande problema, né? Exatamente. Isso na minha época. Hoje, com toda essa trajetória, com toda o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Para mais inclusão, hoje até algumas portas estão se abrindo, né? Porque lá na rodoviária, em 2012, eu consegui dar oportunidade para mais 7 mulheres trans trabalhar, né? Então, eu e a empresa rodoviária de Santa Maria fomos pioneiras na inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, né? E ali muitas outras empresas foram se espelhando na rodoviária. Lojas, né? Empresas de limpezas também foram chamando, dando essa oportunidade. Eu sempre digo para as meninas, se aparecer oportunidade, peguem. A vida começa assim, degrau por degrau, né? Não vai a menina já achar assim, eu vou trabalhar numa loja, numa boutique. Não. Começa na limpeza, não tenha vergonha, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, é aproveitar as oportunidades e não deixar escapar também. Sim. Né? Então, contabilizando hoje, é o total de 12 meninas trans que passaram pela rodoviária. Hoje temos só uma lá, que é a Milena, né? Que fazem 9 meses que está lá, me enchendo de orgulho, porque eu fui conversar com a dona Aline, com os irmãos Aita, e tive essa graça deles darem mais uma vez uma oportunidade, porque de 12 nenhuma ficou, né? E isso é ruim, né? Então, 9 meses para mim significa muito. Eu fiquei 6 anos na rodoviária. Sim. E estaria lá até hoje, né? Eu pedi demissão para poder cuidar da minha mãe. Não me arrependo de forma alguma, né? E hoje me encontro aí assessora da vereadora Marina Calegaro, também fazendo um lindo trabalho, né? Voltado ao nosso público trans. Sim. Né? Que é a questão do nome. Muitas pessoas dizem, é um simples papel. Não é um simples papel. Muito mais do que isso, né? Ele nos empodera, porque tu tem mais força e dignidade de levar um currículo, saber que aquele nome vai estar no teu crachá, no teu documento, no teu cartão ponto. Então, isso fortalece, né? E inúmeras pessoas, já trocamos o nome lá no gabinete da vereadora, mais de 30 nomes. A gente deu suporte, nós não trocamos, sim, né? Não somos o cartório, mas nós damos o suporte e contamos muito com o auxílio lá do pessoal do cartório da nossa cidade, né? Que é a Luísa, que é uma pessoa maravilhosa, que ela vê assim, o quanto aquelas pessoas têm aquele desejo, né? Às vezes falta uma certidãozinha negativa e ela diz, Silene, pode deixar que eu vou
digitar aqui, já vou buscar na internet, sem problema nenhum. Então, resgatar essa dignidade delas que ficou para trás, né? Sim. Então, são essas coisas que a gente tem que aprender a valorizar. Bom, Caio, existe algum mito ou equívoco comum sobre homens transexuais que você gostaria de esclarecer? Olha, tem bastante. Quando eu comecei, eu busquei grupos, né, para me inserir e fui acompanhando esses grupos e depois eu vi que eu não queria mais estar nesses grupos, porque a gente procura e a gente tá sempre lutando pela liberdade, né? Aí eu descobri que existem grupos de homens trans diversos. Tem um grupo em que eles defendem que um homem trans tem que ser muito masculino e outro ao contrário, e um não gosta do outro e um fala que o outro não deveria ser assim. Aí eu fiquei, gente, é liberdade, vamos se unir, né? Todo mundo vai ser o que quiser e é isso. Então tem esses mitos aí também, que o pessoal acha que todo mundo é igual, é regra geral, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas existe até rixa dentro do nosso próprio nicho. A questão ali que, por exemplo, tem muitos homens trans que eles começam a fazer a transição e eles se relacionam com homens. Aí, ué, tá, pra quê? Por que tu fez a transição então, se tu gosta de homem? Aí já vem a confusão entre gênero e sexualidade, né? Orientação sexual. Exato, daí a pessoa... Gente, é a maneira que ela se enxerga, não que ela com outra pessoa, ela perante outra pessoa, é ela com o espelho, ela com o seu sentimento. Então tem essas coisas também. Pegando o nicho que ela falou sobre, a Silene falou sobre o nome da verbação, tem isso também, que existem as pessoas passáveis, que isso também nas mulheres trans também tem, eu já vi que tem algumas rixinhas também, quando uma mulher trans é muito passável, tem algumas que não curtem também, fiquei sabendo por vozes aí. Aí tem essa questão também. Eu, por exemplo, em alguns locais eu vou e as pessoas não notam que eu sou trans. Aí que vem a questão do documento te auxiliar. Porque se eu estou com o documento antigo, a pessoa olha e fala assim, ué, sabe? E fica, não entendi, eu não entendi. Então tem essas coisinhas aí. Até entre vocês existe um pouco esse... não vou chamar de problema, mas essa falta de... essa separação entre orientação sexual e identidade de gênero, às vezes, eu não sei se ocasiona essa... vamos dizer assim, essa junção por causa da sigla, que daí tu lê o LGBT, e daí tu acha, todo mundo é a mesma coisa, é tudo orientação sexual, sendo que até o B até que dá pra falar alguma coisa, mas do T, não. Exato. Que aí, uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual, Exato. Né? Mas isso vem da nossa educação, que a gente não teve. Porque eu me lembro, eu digo assim, gente, se eu era preconceituoso, como que as outras pessoas que não têm contato nenhum com isso não vão ser? Claro, conforme a educação e tudo. Porque eu me lembro que muitos anos atrás, eu vi uma reportagem que tinha um casal trans que tinha tido um filho. Aí eu falei, tá, por quê? Se ele e ela conseguem fazer um filho juntos, eles dois se amam, por que ele virou ela e ela virou ele? Por que não permaneceram? Então, olha, eu já pensava assim. Mas, como eu disse, eu comecei a aprender quando eu me entendi e eu tive que aprender o que eu era também, né? E é aquela questão de ir buscando. Perfeito. Silene, tu comentou ali, né, da questão que agora tu, como assessora parlamentar, né, da Marina, essa questão também do trabalho com o nome social, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais para quem tá em casa entender como que funciona até, né, para buscar ajuda, né, nessa questão. Sim. De como que funciona para iniciar esse processo, que é tão importante, né? Muito importante. Para as pessoas trans. Quando nós somos procurados por inúmeras pessoas trans, né, tanto mulheres quanto homens, primeira coisa que a gente sabe é que elas querem, né? Parte tudo do querer, né? Se elas estão nos procurando, obviamente que elas querem. Então o nosso trabalho, quanto gabinete, quanto mandato, né? A princípio, é buscar as certidões negativas para elas, né? Dar também a direção para elas. Sim. Direcionar elas em qual cartório elas devem ir, porque fora as certidões negativas tem uma que é fora dali, né? Que é a única certidão que é paga, né? Que hoje está custando R$38. O resto é tudo na gratuidade, né? Ai, que bom. Então, e as certidões negativas ali com o maior carinho a gente busca todas
eu monto a pastinha de cada uma e cada um, né? Concluídos os documentos, eu vou com elas até o cartório, porque se dá algum problema, eu consigo conversar com a Luísa lá no cartório. Como eu já falei, a Luísa é uma grande parceira, né? Então, o nosso trabalho, basicamente, é levar essas informações para o público trans e buscar as certidões negativas, né? Que é uma coisa fácil, mas muitos estão desinformados. Tem pessoas que não são de Santa Maria, né? E que não sabem nem por onde começar, Exatamente. né? Ter esse direcionamento, né? Então a gente até agradece, porque o cartório nos encaminha pessoas trans para nós, o pessoal dos ambulatórios, nossos amigos trans, como o Caio, esse dia me encaminhou um rapazinho, eu tô conversando já com ele. E primeiro passo, eu convido para eles ir até o gabinete para a gente conversar, né? Sim. Porque é importante também registrar uma foto de cada pessoa trans no gabinete da vereadora. Por quê? Para incentivar, estimular as outras pessoas trans, encorajar elas. Porque às vezes elas têm vontade e ficam, né, presas naquela vontade, né? Reprimidas, vamos dizer assim. Então, esse é o nosso trabalho básico, orientar e buscar as certidões negativas para as pessoas e encaminhar, acompanhar até o cartório de registro civil. Sim. Né? E, lógico, tão logo vem a certidão, às vezes demora um dia só para ficar pronta a averbação, né? Às vezes 2 dias, às vezes uma semana. Quando não é daqui do estado, aí demora um pouquinho mais, mas em questão de 20 dias, 30 dias, a pessoa já está com a certidão averbada com o nome e gênero ao qual se identifica, né? Isso é de uma extrema importância, né? Sim, com certeza. Nome feminino, gênero feminino, nome masculino, gênero masculino, para eles, para o público trans, é importante, né? Total. A gente tava falando então, né, Silene e Caio, sobre a questão do trabalho, né? Tu falou ali da rodoviária, Sim. né, da importância deles darem essa oportunidade para as pessoas trans, né? E tudo mais, e das empresas estarem mais abertas também, né? De terem esse olhar para a população trans também e dar oportunidades, assim como a rodoviária de Santa Maria fez, né? E faz. Mas agora, voltando então, olhando pro lado da saúde, né? Como que é essa questão do acesso à saúde para as pessoas trans? Que problemas vocês ainda enfrentam? Como que é essa questão para a comunidade trans? Bom, as poucas reclamações que chegam para nós lá no gabinete, pelo fato da gente levantar a bandeira junto com a vereadora, ela levantar junto conosco, né, e defender a nossa pauta. Sim. As poucas, eu digo assim, reclamações, na questão da saúde ainda é a questão do nome, né? Porque se não tá com documento, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de empatia, né, do profissional da área da saúde. Ou ter capacitação, né? Embora hoje, graças a Deus, contamos com os ambulatórios, que eu acho que essa é a ideia da nossa conversa, dessa pauta de agora. Os ambulatórios trans, né, Caio? O Caio pode falar melhor do que eu, porque o Caio tá fazendo já o acompanhamento há muito tempo, né? Então, contamos com 2 ambulatórios, né? Primeiro veio o Transcender, né, Caio? E agora temos também, que é o regional, né, o Cefas, né, que é lá na Casa de Saúde, que ele já abrange mais toda a região centro, né, Caio? Isso. Assim, eu faço acompanhamento nos 2 e isso veio para facilitar muito a nossa vida, muito mesmo. Porque a gente faz grupos, então todas aquelas dúvidas que a Silene falou antes também são trocadas toda semana. A gente tem grupos de jovens, tem, no caso de os homens trans, tem das mulheres trans, tem de todo mundo, tem de quem está iniciando e quem já está faz um tempo para ficarem trocando informações. O que eu passei agora, por enquanto, são coisas que tá fugindo da alçada deles, né? Que, por exemplo, eu precisava fazer um exame de mama e eles não conseguem puxar, porque aparece ali masculino. Não consegue puxar ali no sistema para marcar. Então ainda estão tentando resolver isso aí, sabe? Mas a questão assim, ó, só de pensar que eu já tenho um atendimento psiquiátrico, psicológico, endocrinologista, tudo ali, a gente só está atrás de outros locais porque em outros locais já recebem um hormônio gratuito, né? E a gente ainda não conseguiu isso, mas vamos tentando. Sim. O Caio no ano passado participou da campanha Outubro Mais, né? Que foi produzida pela Liga Acadêmica de Santa Maria... Da Universidade. Liga Acadêmica de Saúde da Mulher, LIASM da UFSM, né?
E qual foi a importância pra ti ter participado dessa campanha? Ótima, porque nem eu sabia. Então, tipo, eu aprendi como fazer os exames, né? Teve meus amigos foram participar. Nós fizemos folhetos para distribuir, porque era uma coisa que só existia em inglês, porque era, se eu não me engano, foi um menino que cursava alguma coisa de medicina, e ele mesmo fez, porque ele é um menino trans, ele mesmo fez uma cartilha mostrando como fazer, né? E esse é um assunto que não era nada abordado. Mesmo que a gente faça mastectomia, nós temos o risco de ter câncer, vir a ter câncer de mama. Sim. Então nós precisamos ter o mesmo cuidado. E aí vem a questão da visibilidade também, né? Porque direcionam campanhas ou qualquer outras coisas diretamente para mulheres cis e homens cis. A gente trouxe aqui alguns dados sobre violência e tudo mais. E a gente gostaria que vocês comentassem um pouco sobre eles, porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, né, é o país que hoje mais mata pessoas transexuais e travestis, né? Pois é, os dados foram extraídos do dossiê anual sobre assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2023. Em 2023, nós tivemos pelo menos 155 trans mortas. Nossa, que triste. O país voltou a figurar como o que mais consome pornografia trans nas plataformas digitais. Ao mesmo tempo, é o que mais mata pelo 15º ano consecutivo. O Rio Grande do Sul ocupa a 16ª posição nesse ranking de violência e a expectativa de vida de pessoas trans é de apenas 35 anos, é metade da média nacional. Outros dados importantes também é que o perfil da maior parte das vítimas é jovem, tem entre 13 e 29 anos, é negra, pobre, reivindica ou expressa publicamente gênero feminino e a prostituição, como a gente já havia dito, ainda é a principal fonte de renda. Então é muito lamentável. Demais. Eu não sei, como pessoas trans, como vocês enxergam, infelizmente, esses números que são, assim, são horríveis, né? E lembrando que aqui em Santa Maria mesmo, né, entre 2019 e 2020, a gente teve a morte de 5 pessoas trans. E pra Santa Maria, para o tamanho de Santa Maria, é muita coisa, né? Elas estão sempre nas nossas falas, né? Estão presentes em todas as nossas falas, porque o que a gente tem hoje, elas conquistaram lá atrás também, né? Muitas delas. Exatamente. Fora o que a gente tem que pôr em conta também vários suicídios que foram cometidos. Sim. E que foi a sociedade que cometeu, né? Querendo ou não, é um assassinato, porque grande parte das mulheres e homens trans que vêm a cometer isso é um assédio psicológico que eles sofrem além do físico, muitas vezes. Sim. Então, é alarmante, sim. Eu botei o óculos porque eu vou ler a lei que temos aqui na nossa cidade agora, que foi instituída pela vereadora Marina Calegaro, né, que é a lei 6788-2023, que institui o Dia Municipal de Combate à Violência contra Pessoas Transgêneros, né? Que é um dia para ser lembrado, um dia para discutir, fazer atividades, buscar alternativas, né, para acalmar ou para acabar de vez, que eu acho meio difícil, a violência contra as pessoas transgêneros, né. Então, por ser alarmante e por ter ela criado essa lei e para homenagear a Verônica, que foi uma grande liderança, uma grande ativista, né, que tinha aquele alojamento que acolhia as mulheres trans, a vereadora achou por justiça colocar o nome da Verônica em forma de homenagear ela e imortalizar. Eu acho que tem tudo a ver com a lei, né? Sim, ter o nome da Verônica. Uhum. Porque ela lutava contra qualquer tipo de violência contra as pessoas trans, né? Então temos no nosso município essa lei, que foi a lei instituída no dia 12 de dezembro, que é justamente o dia que ela foi assassinada, né, com uma facada na Presidente Vargas. Então essa é a data dessa lei. É esse dia que a gente deve sim fazer alguma atividade, né? E cobrar um pouco mais também dos políticos, né? Pedir políticas públicas, mais segurança para esse público, mais inclusão também no mercado de trabalho, né? E buscar mais dignidade para essas pessoas que só querem ter uma vida digna e buscar ser feliz. Exatamente. E em relação ao combate à transfobia aqui em Santa Maria,
Vocês acham que mudou muita coisa de lá pra cá? E vocês já sofreram algum tipo de preconceito? Eu já digo implícito ou explícito, né? Porque eu, como mulher negra, a gente sabe. Às vezes, aquela olhadinha, aquela seguida de um segurança, alguma coisa assim, a gente sabe que implicitamente existe também. Sim. Mas se vocês já sofreram alguma coisa? Digamos que a transfobia acontece no dia a dia, às vezes num olhar, às vezes numa brincadeirinha sem graça. Ali tá escondido, mascarada a transfobia, né? Às vezes, principalmente no olhar, né? Ou na discriminação mesmo, né? E principalmente a pessoa negra, né? Eu sofri muito na questão por ser trans e ser negra, né? Já começa lá na rua que o cliente prefere a loira de marquinha e não a negra, né? Então, a transfobia, ela se junta com o preconceito racial, né? Com a pessoa de cor, né? Então, eu acho que a transfobia na nossa cidade, ela não diminuiu, não. Ela simplesmente deu uma mascarada, uma maquiada. Né, cara? Porque é tudo disfarçado de piada e a gente que tá levando muito ao pé da letra, sabe? Então, por exemplo, assim, na questão de qualquer lugar, emprego, saúde, o ambulatório Transcender, ele vai em todos os postinhos, por exemplo, e faz uma pauta, conversa para ensinar como que vão receber a gente, né? E eu me recordo que eu não gostava de ir em atendimentos. Agora eu fui num postinho depois que eu já tinha o documento, então eu já fui meio assim, mas deu tudo certo. Porque a última vez que eu fui tirar sangue, eu cheguei lá, a mulher olhou e falou assim, não sei, pra ele, ela, não sei. E tipo, tava cheio de gente no local, então, querendo ou não, isso é transfobia, é uma coisa que me incomodou muito, pode ter até alterado. Imagina o teu desconforto, né? Total. Isso, pode ter até alterado meus exames, porque ela era aquele que tinha que coletar 3, tinha que esperar um tempo pra coletar. Mas foi bem complicado, falaram até pra eu reclamar ali, abrir uma reclamação, mas eu falei, também não vou ficar me estressando. Só que depois da próxima vez que eu fui, já não tava mais aquela pessoa lá. Então, eu falei assim, glória, vou poder tirar sangue em paz. Mas enfim, é esse tipo de coisa disfarçada. Tanto como eu digo de amigos que falam assim, ou fazem perguntas que a gente não gosta de ouvir, só que eles acham, eles dizem assim, mas eu sou teu amigo, tu pode me falar. Eu falei, não. Acaba sendo invasivo, né? Isso, e daí a gente acaba sendo taxado de grosso, porque ninguém hoje em dia sabe ouvir um não, que é só não, sem um porquê, né? Eu digo, não. Tem que ser assim mesmo. Acho importante, né, destacar pro pessoal que tá em casa nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Spotify, que em Santa Maria a gente tem a Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, né, a DEPICOI, que atende todos os causas de intolerância, né, transfobia, LGBTfobia no geral. E no final até do nosso episódio a gente vai deixar aqui na tela o contato e tudo mais pro pessoal saber a quem recorrer, né, quando isso vier a acontecer, né? E lembrando que transfobia é crime, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. De 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Pelo amor de Deus. Exatamente. E agora a gente tem algumas perguntinhas, né? Das pessoas que nos seguem nas redes sociais. E então a @Manuela Correia 7, ela perguntou exatamente sobre essa questão, pegando o gancho que tu falou da brincadeira e das perguntas indiscretas que às vezes as pessoas trans, né, recebem. Ela pergunta justamente isso. Como tu reage, vocês no caso, né, às brincadeiras, entre aspas? É complicado, porque depende do meu humor também, né? Porque às vezes eu digo assim, olha, ultimamente eu tenho feito assim, eu vou te responder porque eu sei que tu não tá com maldade, mas eu vou te responder te ensinando a não perguntar pra mais ninguém. Porque tu pode perguntar pra alguém que não tem essa minha paciência. E às vezes eu dou uma risadinha, às vezes eu pergunto por quê? Ou tipo assim, nossa, tu é trans? Sou. Eu posso te perguntar uma coisa? Não, pera, volta na outra pergunta. Tu é trans? Não. Não quero tirar tuas dúvidas, eu não sou objeto de estudo. Como que tu reage às brincadeiras, entre aspas? Claro. Então, na verdade, muitas vezes tu não pode levar tudo à ponta de faca, né? Porque violência gera violência. Claro que também tu não pode aceitar qualquer tipo de brincadeira, porque ela pode levar a uma coisa mais séria, né? Mas eu costumo, geralmente, no diálogo, explicar, né? Se a pessoa está errada e o que pode ser uma transfobia, o que pode ser um preconceito, né? Sim. Então, o meu ponto de vista é esse, né? É dialogar, mas também não aceitar que a pessoa cometa mais vezes esse tipo de gesto, né?
Sim, com certeza. Bom, a @SandraDPX perguntou: como percebem a representação de pessoas LGBTQIA+, na TV brasileira? Inclusive, ultimamente, nas novelas, têm aparecido muitos personagens trans e atrizes trans, né? Principalmente, acho que no ano passado, tivemos 3 novelas e cada um pelo menos tinha uma. E na atual, agora das 9, que é o remake de Renascer, Exatamente. Né? Tem uma atriz trans. A Gabriela Medeiros. Isso. Sim. Na verdade, a gente tem que agradecer muito às redes sociais, né, aos veículos de comunicação, à Rede Globo, por dar esse tipo de inclusão, né, para pessoas trans, porque dando esse tipo de inclusão está levando a visibilidade aos lares, né. Obviamente que vamos ser taxados, né, a Rede Globo também é taxada pelos homofóbicos, né, pelos transfóbicos, mas é muito importante, sim, dar esse tipo de oportunidade e dar esse tipo de visibilidade. É uma oportunidade para levar aos lares a orientação para as famílias, né? Que muitas vezes tem uma pessoa trans dentro de casa e não sabe como lidar. Exatamente. Né? Então agora uma pergunta pro Caio, específica, que @sbaioto_ mandou. Primeiro ela começa, né, dizendo que Caio, te admiro, e ela pergunta de onde vem tua força. Nossa, de dentro. Justamente de dentro, porque quando a gente se olha no espelho e não vê o que a gente gosta, eu não consigo ser tão curto nessa resposta, porque eu vou dizer assim, ó, na época de escola, quando eu ia pro banheiro com as meninas, todas elas ficavam se olhando no espelho, eu não me olhava, e quando eu olhava eu não gostava. Então era ruim pra mim, quando, tipo, falava assim, toda menina passa e fica se olhando no espelho, e eu fugia do espelho. Eu não gostava, nunca gostei do que eu tava vendo. Quando eu comecei a cortar o cabelo da maneira que eu queria, eu comecei a me gostar. Depois da transição, nossa senhora, ninguém precisa me elogiar, eu mesmo me olho no espelho e digo, nossa, tá caro esse corpo aí, porque o hormônio é caro, né? Então tem que ficar bom mesmo. Mas principalmente a minha força vem de gente assim, cara, que me acompanhou, que viu a minha trajetória. A Suzana, ela foi minha colega de faculdade lá em 2012. Ah, que legal. E ela acompanhou eu contando pros meus pais que eu gostava de mulher. Foi lá naquela época. Eu disse que eu fui tardio também, desde né? os primórdios da... Então ela acompanhou essa época aí e depois ela só chegava e dizia, meu Deus, como tu tá um homem lindo. Obrigado. A força vem desse carinho aí. Agora a gente vai pra um quadro aqui do nosso podcast, que eu até vou pedir o óculos da Silene emprestado. Claro. Começar um cosplay. Aqui, ó. Bate bola, jogo rápido. A gente não é Marília Gabriela, mas a gente tem aqui o Ping Pong, que na verdade é o Ping Poc. E então a gente quer começar ali vamos começar pela Silene, então. Um lugar especial, Silene. Meu lar. Muito legal. Uma pessoa especial. A vereadora Marina Calegaro. Um sonho. Um sonho, ser feliz. Uma pessoa trans que te inspira. Valéria Barcelos. Uma palavra que te define. Resistência. Um momento que te encheu de orgulho quanto pessoa trans. Transformação mesmo. Um conselho para as pessoas que estão no processo dessa autodescoberta. Não desistam. Sejam resilientes e resistentes. Perfeito. Uma mudança que tu gostaria de ver na sociedade para tornar ela mais inclusiva. É uma mudança... Eu vou ter que gaguejar mesmo, porque é uma mudança que eles precisam ter, mas é empatia mesmo. Perfeito. Acho que empatia engloba muita coisa, Muita né? coisa. Vanessa vai ficar. Agora com Caio. Um lugar especial. Minha mente. Uma pessoa especial. Minha mãe. Um sonho. Sonho é liberdade e igualdade. Uma palavra uma pessoa trans que te inspira. A Silene? Ai, obrigada. Uma palavra que te define. Coragem. Um E paixão. momento que te encheu de orgulho como pessoa trans. Quando eu me formei como bombeiro, eu recém tinha começado a transição. E a minha mãe foi lá e pegou uma foto minha fardado e colocou no Facebook dela e falou, meu bombeirão. Um conselho para pessoas que estão no processo de autodescoberta. Não desistam. É um passo atrás do outro.
uma mudança que gostaria de ver na sociedade para torná-la mais inclusiva? Paz. Ai, que Muito maravilha. Bem, perfeito. Paz e amor. Né? As duas últimas palavras que vocês falaram, tua empatia e tua paz. Eu acho que Acho dizem que a gente muita mais coisa, precisa. né? Exato. Verdade. Mas então, pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Foi muito esclarecedor, muito enriquecedor essa troca que a gente teve com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer em nome da Prisma vocês terem topado participar. Eu acho que é muito importante cada vez mais o público LGBTQIA+, e pessoas trans em específico ocuparem esse lugar de visibilidade e tá aí para mostrar, né? Estamos aqui, temos nossos direitos, exigimos que eles sejam respeitados, né? Exatamente. E antes de encerrar, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Algum recado pro nosso público? Sim. O que eu queria dizer? Me sigam no Instagram, Rossi Silene, né? Arrasou. E dizer que o gabinete da vereadora Marina Calegari está à disposição, de portas abertas para todos os nossos públicos. Não só público trans, mas toda a classe LGBTQIAPN+. Um grande beijo. Maravilhosa. E no final a gente vai deixar o contato, né? Certo. Pra quem precisar entrar em contato, tanto questão do nome social, enfim, né, Silene? Muito bem, sim. Muito obrigada. Gente, comigo, eu vou dar o recado assim. Me busquem, que eu encaminho vocês pro ambulatório, levo se for preciso, porque as dúvidas, tem muita gente com dúvida e não sabe que tem um lugar ali, ó, gratuito, sabe? E outra coisa que em maio eu vou estar passando a minha faixa, né? Então vamos lá. Ah, Meu mostra Deus, a gente, faixa, mostra a faixa pessoal. Tá aqui a faixa. Mostra no 360 pra todo mundo ver. Aí, Uma faixa linda. ela merece ser mostrada, né? Verdade. Caio, eu vou ter que te interromper, porque já que tu é mister, eu preciso dizer que eu também, esse ano, eu recebi o título de embaixatriz da diversidade do estado do Rio Grande do Sul. Que não é pouca coisa, né? Exatamente, né? A nível estadual. Também recebi a faixa de musa da Vila Brasil, né? Porque eu sou Vila Brasil, do Carnaval. Musa da diversidade da Vila Brasil, né? E também... Não lembro o outro título, mas são tantos títulos que Mas a gente como eu disse eu no disse início. no começo que tu é plural e realmente, né? É plural Plural, mesmo. plural. É só gente bonita nesse programa, gente. Primeiro programa a gente tinha que fazer com gente mais bonita. Começar que tem. com o pé direito, né? Exatamente. É só gente com faixa Vamos ter aqui. que ter replay. O programa vai ter que ter replay, porque é muita história, é um Muita universo. coisa. exatamente. Em uma hora Tem- não dá pra contar tudo, né? Exatamente, Porque... Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez vocês a Obrigada. participação. A gente lembra pro pessoal que tá em casa nos acompanhando que o nosso podcast vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E para vocês nos seguirem nas redes sociais, né? No Instagram, @PrismaLGBTSM, para ficar por dentro de todas as novidades, tanto do podcast quanto da revista, que vem aí, aliás, mais uma revista impressa em breve. Exatamente. Se cuidem, beijos de glitter. Continue espalhando amor, orgulho e aceitação. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau! Tchau, pessoal.